Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Brasileirão, domingão tem o duelo com o Grêmio, 8h30 da noite, Mineirão. Mais de 25 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro vem acompanhando tudo que vem sendo falado e existe até um estudo aí para ver o que é possível quanto à questão do ingresso ser intransferível, do sócio titular. É uma preocupação, acho que isso é um ponto que o Cruzeiro precisa olhar com carinho, porque se melhorar essa questão, se for mudar, que mude para o ano que vem, né? Mas para agora, no meio do campeonato, né? Acho que isso pode tirar um público considerável. 25 mil ingressos vendidos. Conhecendo o torcedor do Cruzeiro aí, acho que mais de 40 mil a gente vai ter. Mas era jogo para 60 mil, né? Volta do futebol, todo mundo com saudade do Cruzeirão, o preço não aumentou, a campanha é maravilhosa. Então, vamos aguardar, né? Quarta-feira ainda, acho que dá para o Cruzeiro pensar aí com carinho, tentar solucionar isso. Essa questão ali do ingresso do sócio já ir diretamente para esse cadastro da biometria facial, e se conseguir, acho que vai aumentar com certeza o público no domingão contra o Grêmio. Bora lá, galera, fazer o cadastro, suacara.cruzeiro.com.br, isso é fundamental, e comprar o ingresso também, quem puder, porque o Cruzeiro precisa da Nação Azul neste jogo importante diante da equipe do Grêmio. A preparação na toca, tendo o Christian e Wanderson trabalhando normalmente. Isso porque o Wanderson ficou fora lá do último jogo da Vitória Cup, todo mundo acompanhou, e o Christian deixou o jogo mancando. Só que está trabalhando normalmente, não deve ser problema para este duelo diante da equipe do Grêmio. O Christian, inclusive, que cumpriu suspensão lá no jogo contra o Vitória e agora está de novo à disposição do técnico Leonardo Jardim. 3 treinamentos ainda para que o Leonardo Jardim possa definir o time que joga diante do tricolor gaúcho no domingão no Mineirão. Gabriel Martins, eu vi até que ele acabou ficando fora de um amistoso da equipe do Braga. O Braga vem fazendo aí a preparação para os compromissos da temporada, né? E ele não ficou nem no banco. E não tem a ver com a negociação, pelo menos é a informação. E sobre o Cruzeiro com o Gabriel Martins é o seguinte, aquilo que a gente vinha falando, o Cruzeiro já fez uma proposta dentro do limite que o Cruzeiro acha que o atleta vale. Então não é desmerecendo o jogador, mas é que o Cruzeiro chegou em um valor que não foi de 8 milhões de euros, alguns milhões aí abaixo disso, também não está longe assim deste valor, mas é que o Cruzeiro entendia que por este valor valeria o investimento. O Braga recusou. Acho que para essa história voltar, só se o Braga procurasse o Cruzeiro, não vejo o Braga fazendo isso. No momento também não sei se estão tão interessados assim em negociar o jogador, que é titular, que é uma peça importante lá no Clube de Portugal. E obviamente enquanto isso, ou depois disso, né, da recusa, o Cruzeiro seguindo no mercado, vem conversando com muitos nomes, muitos nem vão aparecer, porque é um mapeamento feito pelo Joaquim Pinto, e o departamento de futebol trabalhando em total sigilo, porque sabe que a partir do momento em que o nome vazar e a negociação não estiver avançada, isso vai custar mais grana ao Cruzeiro, porque todo mundo está de olho. O Cruzeiro trouxe um gerente de scout que é bem quisto em todo lugar, que teve trabalhos recentes aí bem avaliados. Então, o que o Cruzeiro buscar no mercado, outros também vão se descobrir. Então, por isso, o Cruzeiro trabalha na calada, tentando aí avançar com estas negociações, que não serão muitas, todo mundo sabe, mas o Cruzeiro sim vai buscar reforço para a sequência da temporada. Falar sobre Lucas Fasson, o zagueiro revelado na base do São Paulo, interessa mesmo ao Cruzeiro? Raposa admite que está no mercado em busca de um zagueiro canhoto ou alguém que possa jogar pelo lado esquerdo da defesa.
Antes já haviam falado de Brian Medina, o Cruzeiro negou. Agora, em relação ao Fasson, o mesmo comportamento. A avaliação é de que o Fasson é bom jogador, mas não faz parte dos planos. Atleta de 24 anos de idade, que depois de sair do São Paulo ainda jogou pelo Atlético Paranaense antes de se mudar para a Rússia. É titular absoluto por lá, tem cidadania italiana, o que lhe permitiria, por exemplo, não ocupar vaga de estrangeiro no futebol europeu. Um grande trunfo, pensando a médio e longo prazo. Mas não é esse o atleta que o Cruzeiro pensa em contratar para disputar a posição com o Vidalba. O Cruzeiro tem 2 negociações no momento, não consegui descobrir nenhum dos nomes com os quais a Raposa negocia. Foram atletas indicados pelo técnico Leonardo Jardim e as tratativas são tocadas pelo filho do dono do clube, o Pedro Júnior, é quem faz todas essas tratativas depois da saída do Alexandre Matos. É um sonho do meu pai, né, o presidente, de ter Cruzeiro e Atlético dividido no Mineirão. E isso só pode acontecer no Mineirão, né? Então o Atlético teria que mandar o jogo dele no Mineirão para a gente fazer essa divisão nesses 2 jogos. Então isso é uma negociação que a gente já falou isso com o Menin, a gente nunca negociou, a gente teve umas conversas, umas ideias e que acho que após o Campeonato Brasileiro, quando a gente iniciar o Mineiro, a gente tenta fazer essa tratativa de novo, mas é um sonho nosso. E eles foram receptivos em relação à disputa desse clássico no Mineirão com a torcida dividida? Foram muito receptivos. Entenderam com bons olhos. Precisa alinhar, porque o Atlético tem um estádio e aí ele quer operacionalizar isso melhor, quer entender isso melhor, mas não colocaram nenhum obstáculo. Já que você falou... As dívidas aumentaram pelos investimentos que fizemos nas últimas 2 janelas, né? Então foram investimentos consideráveis que fez aumentar a nossa dívida, as reformas que fizemos dentro do CT, que também foram reformas importantes, mas a gente considera esses investimentos como... Ele está como um aumento de dívida, mas a gente considera como um investimento no clube, então isso não nos preocupa porque já era tudo provisionado, já estava tudo escalonado. Então, essa dívida, a tendência dela é que a partir do próximo ano, do próximo balanço, ela comece a ter uma decência. 26. Então, ela começa a dar uma decência, aí a gente vai conseguindo abaixando essa dívida ano a ano. Pedro, Não, nenhuma. Hoje o clube está totalmente em dia, desde quando a gente assumiu. Então, o Cruzeiro tem quase um ano e meio da nossa gestão, ele não atrasou nenhum dia o pagamento. O Elton fala... HG, a gente encontrou um Cruzeiro muito palpável, né? As contas todas claras, não tivemos nenhuma gaveta obscura. O Ronaldo fez uma gestão espetacular no Cruzeiro, de reestruturação, na parte econômica, na parte estrutural. Então, é de se deixar registrado isso, que o trabalho que a equipe dele fez foi muito importante, só que para ele dar um passo a mais, ele não tinha essa perspectiva de dar um passo a mais, que aí foi oferecido para a nossa família, para a gente assumir o clube. Então, desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, uns jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor, e é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados, a gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões, então a gente tinha essas previsões e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram, não foi nem a mais nem a menos, foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje está muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. E quando é... Prazer em falar contigo. Falar em título nesse início é muito complexo, né? A gente sabe do anseio do nosso torcedor, né? E a gente quer entregar esse título o mais rápido possível, porque a gente entende que o torcedor precisa desse título, o Cruzeiro precisa estar figurando, mas a gente tem muito pé no chão. A gente tem um planejamento, o nosso objetivo não mudou nessas 12 rodadas, que é a vaga direta para a Libertadores.
pro ano que vem. Então a gente tem muito pé no chão, muita consciência do trabalho. Vamos ter muita dificuldade, porque hoje a gente figura no G4 do futebol brasileiro, então nós vamos virar um alvo grande dos outros clubes, né? Para tentar abaixar um pouquinho o ímpeto do Cruzeiro. Mas nós vamos trabalhando devagar, conquista a conquista, e aí no final do ano a gente tentar colher os frutos. Ô Pedro. Boa tarde, é um prazer falar com você. A gente tem um planejamento, quando a gente assumiu o clube, de um Cruzeiro autossustentável. Então esse autossustentável, ele está nesse planejamento entre 6 e 8 anos. É um planejamento de aportes financeiros em certos períodos, mas que a partir do 3º e 4º ano o Cruzeiro tenha uma visão do futuro mais clara. Então a gente sabia desde o início que a gente fez a aquisição que a gente deveria fazer um aporte financeiro mais alto. Isso já estava tudo programado, tudo bem escalonado, e que no 3º a 4º ano esses aportes eles iam diminuindo para ser no 5º ano diminuindo mais, no 6º, no 7º, no 8º ano a gente tem uma previsão do Cruzeiro ser autossustentável. Como seria um autossustentável um clube de futebol? Ter mais patrocínios, disputar as principais competições, sempre figurar em finais de campeonatos, automaticamente venda de atletas, venda de ativos, formação, conseguir revelar, Sócios, né? Também. revelar jogadores com mais frequência, não esporadicamente. E o sócio-torcedor, automaticamente, com o Cruzeiro bem, o Cruzeiro figurando nas finais, o sócio-torcedor aumentando e tudo isso com o apoio incondicional da nossa torcida. Naquele momento, no momento de turbulência? Não, eu não acredito que foi um erro. Foi um planejamento assim que a gente tinha com o Diniz. A gente tinha uma ideia da permanência dele. A gente deu mais tempo para ele desenvolver, porque a gente acreditava muito no Diniz, no projeto dele, do que ele tinha. Só que chegou num certo momento que a gente não tinha mais para onde correr. Então a gente fez o desligamento. Mas não é que a gente poderia ter mandado ele embora no final do ano. Não, a gente acreditou nele, no que ele poderia render. E aí nesse meio termo os resultados não veio, a coisa não aconteceu e a gente fez o desligamento. Mas não, a gente não arrependemos de nada, que não faríamos diferente. Mas não? Não, o Cruzeiro apoiou um movimento de tirar o setor amarelo. Então a gente foi o apoiador, a gente entende que isso seria importante para o nosso torcedor. Então o Cruzeiro apoia e vai continuar apoiando para sempre o torcedor ter o seu direito adquirido, ter um ingresso mais barato, ter condições melhores para ver o jogo. Não seria